três fases. Então, um gato, né? Aqui a gente tem um gato positivo. Ele fez o quê? Brigou. Que a gente tá vendo que ele tá bravo, né? Ele brigou com o gatinho, que até então era negativo. Então, o gatinho lá do São João, que nunca foge, nunca faz nada, achou o portão aberto e, ó, perna pra quem tem. Saiu e encontrou um outro gato na rua e aí os gatos começaram a brigar. Então, morderam uns aos outros. E aí, pela mordedura, como eu falei com vocês, é a principal via de transmissão. O que acontece? Esse gato aqui, que era negativo, veio pra cá sendo positivo. Por quê? O vírus entrou nele. Então, o vírus entrou e infectou, ou seja, ele adentrou as células. E ele fez o quê? Conseguiu replicar dentro dessas células. Então, ele usou a célula em benefício próprio para multiplicar o seu material genético, ó, vários vírus filhotes por aí sendo disseminados no organismo. E aí, a gente tem a primeira fase. Esta fase aqui, gente, que é a fase onde ele vai ser infectado para a fase aguda da doença, ela pode demorar mais ou menos 60 dias. Alguns autores relatam 3 meses. 3 meses, 60 dias do quê, Thaís? 3 meses, 60 dias para ele manifestar um sinal clínico. Ou seja, o meu gato, o gato do São João que eu dei o exemplo para vocês, fugiu há 3 meses atrás. Mas até então o seu João estava tranquilo porque ele não manifestou nada. Na verdade, quando ele trouxe para mim para consulta, que é quando ele começou a manifestar, o seu João nem lembrava que ele fugiu. E aí, o que você, veterinário, tem que fazer? Pesquisar através do quê? De uma anamnese muito bem feita, tá? Então, eu tenho que perguntar, mas ele já fugiu? Ele já foi pra rua? Alguma vez, mas nunca, nada, nem sem querer passou pelo portão? Ou às vezes chegou um outro gato, é outra coisa que eu pergunto. Ah, a sua casa é fechada, ele não sai. Mas chegou um outro gato pela tela? Tem essa chance de vir um outro gatinho aí e ter contato com ele? Então, assim, gente, é uma anamnese bem feita. Inclusive, tem aula disso, tá? Como fazer uma anamnese, o que perguntar, como se portar lá na plataforma do VET. Tem também, na parte de teste rápido, que eu vou mostrar para vocês, uma aula com a professora Fabiola, onde ela explica na prática. Ela pega um animal que é FIV positivo, né? Ela vai testar, vai mostrar o teste rápido, como faz, então vale a pena, porque essa aula de FIV lá na plataforma, ela tá como um caso clínico de um paciente real que a professora Fabiola atendeu. Então, quem tem acesso, acabou essa aula, para consolidar o conhecimento mesmo, assim, cimentar aquele conhecimento, vai lá na plataforma. Mas voltando aqui. Então, gente, esse paciente, entre 60 dias ou até mesmo 90 dias, ele vai manifestar a primeira fase, são 3. Primeira fase, que é a fase o quê? Aguda. Fase aguda, ou também chamada de fase primária, eu tô tampando aqui, ó, fase aguda ou fase primária, onde acontece a viremia. Essa viremia é lenta, então assim, o vírus ele entra, ele multiplica pelo organismo e vai liberando, mas isso de uma maneira lenta. Então é uma viremia lenta e como uma viremia, esse meu paciente ele vai responder, né? O organismo dele vai tentar combater aquele agente estranho. Né? Então, o organismo daquele gato, ele vai tentar, através de uma resposta imunológica, combater aquele vírus. Então, é normal e esperado que a gente tenha febre nessa fase, né, de viremia, e também linfadenopatias. Então, linfadenomegalia, na verdade, que são o quê? Linfonodos aumentados. O que são linfonodos? Produtores de células de defesa, então são as ínguas, né? Então, assim, a gente tem ó, o submandibular, a gente tem o pré-escapular, e a gente também tem, tá? Pré-escapular. Então, quando nós vamos fazer o exame físico do paciente, o que a gente faz? Quando eu tô olhando mucosa, tô olhando hidratação, eu palpo, ó, linfonodinho aqui, pré-escapular aqui também, vou palpar. Geralmente, eles estão aumentados, eles estão megálicos nessa fase. Mas é uma fase transitória. Geralmente, o veterinário, o dono, nem costuma ver muito nessa fase que ele tá passando mal. Às vezes vê assim, meu gatinho, ele tá meio quieto, meio prostrado, mas é autolimitante, digamos assim. É uma fase onde o paciente, ele mesmo resolve sozinho, tá? Pontos importantes que vocês precisam saber. Aqui, ele já vai ter uma soroconversão, como eu expliquei. Ele já vai apresentar anticorpos. E se eu testar este paciente aqui, ó, nessa fase, por exemplo, o gato do São João fugiu. Aí o São João preocupadíssimo, o gato chegou, o São João já falou, vou levar no veterinário.
Aí o veterinário, que não tem conhecimento dessa fase, né, da fase aguda, fala assim, vão testar para FIV e FeLV. Negativo, ô São João, fica tranquilo. Que seu paciente, ó, que o meu paciente, né, o seu gato é negativo. Não, calma. Porque não deu tempo de soro converter. Lembra? A viremia é lenta. Então, se você testar nessa fase aqui, gente, de 30 a 60 dias, pode ser que dê negativo. E é um falso negativo. Então, todo paciente que fugiu, eu peço pra gente retestá-lo, que eu já testo ali na hora, miou, testou, então se ele miou, eu testei. Mas daqui 3 meses eu peço para ele voltar para eu retestar, porque a gente tem conhecimento que essa fase pode durar até 3 meses. Anotado, gente? Primeiro ponto importantíssimo que eu espero que vocês tenham entendido e assim, ó, fixado lá no fundo, no ínfimo do pensamento de vocês, tá lá gravado. E aí, o que acontece? Ele vai lá, ficou quietinho, o São João não viu, ele ficou quietinho, ficou meio apático, mas depois passou, ele entrou numa fase, ó, assintomática. E é aqui que tá o X da questão, gente. Aqui que tá. A fase assintomática. O que é assintomática? A quer dizer não, não sintoma. Assintomática. Ele não tem sintoma, mas ele tem um vírus. Se ele não tem o sintoma e ele tem o vírus, essa conta não vai fechar. O que vai acontecer? Disseminar. Disseminou esse vírus para todos os lugares possíveis. E esse gato, se ele for pra rua, ele vai infectar outros. Se ele não for castrado, territorialista, estiver brigando com outro, ele vai infectar. Tá? Então, às vezes o tutor nem sabe, às vezes nem você, veterinário, sabe, mas ele tá ali, ó, sintomático. Por isso que eu vou testar. Se é miou, ele testou, gente. Ele pode estar nessa fase assintomática. Nessa fase assintomática ou latente, os linfócitos, eles começam a cair gradualmente. Lembrando que essa fase pode durar 10 anos, tá? Então, ele vai caindo, caindo, caindo. E o animal tá ali tranquilo, de boas, continua seus passeios diários aí e tudo mais. Então, é a fase muito crítica, onde ele tem anticorpo, então ele é positivo. Se eu testar ele, ele vai ser positivo, porque ele tem anticorpos. E se eu fizer o PCR, que é uma técnica molecular de diagnóstico, ele também vai dar positivo. Lembrando que nessa primeira fase aqui, gente, o PCR, com 15 dias ele dá positivo, mas raramente a gente faz PCR. A gente faz o teste rápido, tá? Porque ele é menos, ele é mais barato, então ele é menos oneroso e ele é mais rápido. 5 minutos eu tenho o resultado. O PCR demora dias, geralmente vai para laboratório externo, tá? Aqui em Viçosa, por exemplo, vai para Belo Horizonte para ser feito. E é bem mais caro. E demora mais. Então, raramente a gente faz PCR, né? A gente faz mais o teste rápido, principalmente de triagem. Beleza? Então, primeira fase aguda. Passou os 60 dias, 60, 90 dias, que vocês têm que fixar, têm que saber quando não testar, principalmente nessa fase, ou então retesta, tá? Paciente geralmente autolimitante, tranquilo. Segunda fase, assintomático, então ele não manifesta nada. E por fim, ele vem na terceira fase, que é a fase de disfunção imune progressiva. E aqui que tá o X da questão. Por quê? Porque aqui a FIV, ela não mata igual a AIDS. A AIDS, o paciente ele não morre de AIDS. Ele morre de infecções secundárias à AIDS, complicações decorrentes da AIDS. Porque a AIDS no ser humano, assim como a AIDS felina, pega a imunidade da pessoa, pega a imunidade do gato e do pé. Certo? Então, tudo que é oportunista, ó, vai vir com tudo. Este que é o problema. Então, ele começa a ter sinais clínicos decorrentes da doença que ele acabou contraindo. Por exemplo, se ele começa a contrair enterites, é uma dor de barriga aí, digamos, né, vulgarmente falando, ou uma gastroenterite, que é uma síndrome, tá? Não é uma doença, é uma síndrome. Então, se ele contrai uma gastroenterite, ele pode morrer. Por quê? Porque ele não é imunocompetente, ele não tem imunidade competente para debelar aquele processo inflamatório ou infeccioso que está cometendo ele, e aí ele vem a óbito por conta disso. Outra questão que vocês têm que saber é nessa fase, né, de disfunção imune progressiva que é mais predisposto a ter o quê? Neoplasias. Esse paciente a desenvolver neoplasias e vir a óbito. Pneumonias, né? O paciente que porventura não ia desenvolver uma pneumonia importante, impactante, é um paciente que não vai conseguir debelar aquela pneumonia e ele vai morrer em decorrência daquela pneumonia por conta de uma depressão das células de defesa ocasionadas pela imunodeficiência felina, certo? Então,
o que vocês tratam com isso que eu falei com vocês? Respondem aí mentalmente. Vocês tratam a FIV? Será que eu trato a FIV? Eu tenho um antiviral que vai lá e mata o vírus? Não. Eu trato, então o meu tratamento ele é focado em melhorar a imunidade daquele meu paciente e também em debelar tudo que é oportunista. Então, tudo que não é bom para aquele meu paciente, tudo que pode vir a acarretar problemas, eu tenho que tratar. Então, se ele tem uma micoplasmose, que é muito comum ser associado, que a micoplasmose seria a hemoparasitose felina, né, que vai causar o quê? Queda do hematócrito, que são as células vermelhas do sangue, é comum ter associado. Então, não é a FIV que vai matar, e sim a micoplasmose que vai matar, porque o animal não consegue responder. Quer assistir mais conteúdos como esse? Se inscreva em nosso canal.